Então, essa mensagem, palavra da cruz, Paulo diz aqui, é loucura para os que se perdem. Os que se perdem aqui, literalmente, você pode inclusive ver isso em outras traduções, literalmente significa para os que estão se perdendo, eles estão caminhando para a perdição. Ele está se referindo aqui a um processo. Essas pessoas estão se perdendo porque elas estão ignorando a mensagem da cruz e elas estão seguindo o pensamento da filosofia humana. Estão sendo enganadas, estão cegas pelo que a humanidade acha que está certo, e ao mesmo tempo rejeita isso que seria a salvação deles, que para eles é loucura. Então, são aqueles que estão no processo de se perder, caminhando para a sua condenação. E as palavras de Paulo aqui são cuidadosas, porque ele não está dizendo que essas pessoas já estão condenadas. Porque enquanto há vida, há esperança. A gente só pode falar da condenação de alguém após a morte, mas uma morte claramente, convincentemente de um ímpio, de um pagão, de um incrédulo, de alguém que rejeitou até a hora da morte a fé em Cristo Jesus e o Evangelho. Só então a gente pode falar em alguém que se perdeu. Mas até lá, nós podemos dizer que as pessoas estão se perdendo, elas estão no caminho da perdição. Se elas continuarem assim, elas serão condenadas ao inferno eterno, à destruição eterna, por conta da sua ignorância, por conta da sua dureza de coração e da sua incredulidade. Um dos sinais destas pessoas, ou uma das características das pessoas que estão se perdendo, é que a palavra da cruz é loucura para elas. Loucura aqui é alguma coisa que não faz sentido, é algo tolo. A melhor explicação que eu encontrei aqui para essa expressão é um episódio que Paulo havia passado, que Paulo havia passado um pouco antes de chegar aqui aliás, era um episódio que Paulo vai passar algum tempo depois de ter escrito essa carta. Ele vai ser preso em Jerusalém, e ele vai ser levado para Cesareia como prisioneiro político de César, vai ficar lá 2 anos. Nesse período, ele vai ser inquirido por um procurador chamado Festo, que era um representante de Roma. Ele traz Paulo para Paulo se defender das acusações dos judeus. E Paulo começa a discursar, ele começa a se defender, começa a pregar o Evangelho, e de repente Festo interrompe o que Paulo está dizendo e diz assim: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Essa palavra lá, estás louco, é a mesma palavra, moria, que aparece aqui. O Evangelho a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. A gente sabe que Festo estava no caminho da perdição, porque ele, ao ouvir a pregação do Evangelho, ele disse: você está louco, Paulo. As muitas letras te fazem delirar. Essa palavra delirar, no original grego, é de onde vem a nossa palavra mania, para se referir ao estado de exaltação e alteração que alguém sofre, de alguém que sofre de bipolaridade. Então, é a palavra mania no grego, vem exatamente daí, que significa alguém que está delirando, alguém que está fora de si. Então, para o ímpio, para aqueles que estão se perdendo, a mensagem da cruz é a história inventada por gente que está fora de si, que está delirando, que está alterada, que perdeu o sentido da realidade. É assim que a mensagem do Evangelho parece para o mundo. E quando você encontra pessoas que olham para a cruz, a mensagem da cruz, e tem essa reação, isso é loucura, isso é demência. E vocês estão alterados, vocês estão delirando, então você sabe que essa pessoa ela está no caminho da perdição, a menos que alguma coisa aconteça na vida dela que a salve, que a tire dessa situação. Para os que estão se perdendo, a mensagem da cruz é loucura, diz o apóstolo Paulo. Mas, veja o que ele diz aí no final do verso 18: para nós que somos salvos, e aqui ele se inclui, aqui ele se coloca. Essa tradução também ela não está muito boa, porque Paulo disse a mesma coisa. Ele não disse que ele disse com relação aos perdidos. Ele disse literalmente, nós que estamos sendo salvos. E se você verificar aí outras alternativas de versão, você vai ver que algumas outras versões enfatizam isso. Paulo não está dizendo nós que já estamos salvos.
Embora isso é verdade, a Bíblia diga que quem crê em Jesus Cristo, ele já tem a vida eterna. Mas há um sentido em que a salvação é um processo, porque ela envolve não somente a fé inicial em Cristo Jesus, mas tem todo o processo de perseverança, de santificação, de mudança de vida, até que a gente morra firme no Senhor. Então, num certo sentido, a salvação ela é um processo, e é isso que Paulo está dizendo aqui. Para nós que estamos sendo salvos, e qual é a evidência que você tem de que você está sendo salvo? É que a palavra da cruz não é loucura para você, ela é o poder de Deus. É a forma poderosa pela qual Deus livra você da sua culpa, da sua condenação, dos seus pecados, não somente da culpa deles, mas do domínio, do controle do pecado na sua vida. O Evangelho é um poder. O Evangelho é o poder que vem de Deus, porque é necessário uma ação poderosa de Deus para nos livrar desse caminho para a perdição, no qual as pessoas pensam que o Evangelho é loucura. Então, essa mudança de gente que está se perdendo e que acha que o Evangelho é loucura, para o outro lado, para que ela seja salva, somente um poder pode fazer isso, que é o poder de Deus. Somente o poder de Deus vai fazer com que as pessoas vejam a cruz de maneira diferente do que o mundo vê, como uma demência, como alguma coisa absurda, uma mensagem que não faz o menor sentido. E através da história da igreja, essa tem sido uma das maiores críticas ao cristianismo, né? A gente ridiculariza, né, com a ideia, como assim? Não é? Durante a Alemanha de Hitler, né, com o surgimento do Terceiro Reich, e houve uma tentativa de mudar o cristianismo alemão para seguir mais uma versão ariana, né, da pureza da raça, os arianos diziam assim, eu não quero colocar a culpa dos meus pecados nos ombros de ninguém, isso é um conceito judaico. Por isso que eles perseguiram os judeus, né, porque achavam que a história da cruz tinha origem nos judeus. Então, ele disse, isso aí é coisa dos judeus, eu sou ariano, eu quero ser responsável pelos meus próprios pecados. Né? Está igual aquela multidão que no dia da crucificação de Cristo disse que caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue dessa pessoa. Então, para o mundo, realmente é loucura que um outro vá levar a culpa dos seus pecados diante de Deus para que você seja salvo. Mas é exatamente essa a palavra da cruz. Então, primeiro ponto do apóstolo Paulo aqui, a gente vai ver depois que ele está costurando aqui um argumento, é que a cruz representa coisas diferentes para diferentes pessoas. Para os que estão se perdendo, completa loucura. Mas para aqueles que já foram alcançados pela graça de Deus, na verdade, é o poder que os salva da condenação. O segundo ponto aqui está de 19 a 20. E é esse, que o homem, o ser humano no seu estado natural, ele é impotente para chegar a esse conhecimento por si mesmo. Toda a sabedoria humana, toda a erudição, todo o conhecimento filosófico da época, e lembrem que no tempo de Paulo, a filosofia grega, ela estava vivendo o seu ápice, né, com suas escolas, muito famosa. Paulo diz que toda a sabedoria humana não é suficiente para que se chegue ao conhecimento de Deus. Versos 19 e 20. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo? Aqui Paulo cita duas passagens do profeta Isaías, com o objetivo de estabelecer algumas verdades, que eu vou dizer quais são, mas primeiro vamos para as citações. A primeira citação é de Isaías 29, 14. Aqui Deus, falando através do profeta Isaías, está repreendendo a nação de Israel, porque eles se achavam muito sábios, se achavam muito capazes, mas estavam rejeitando a pregação do profeta, que chamava o povo ao arrependimento, e que dizia que Deus haveria de castigá-los se eles não se arrependessem, como de fato aconteceu. Os judeus não creram na mensagem do profeta Isaías, continuaram no caminho da idolatria, e Deus trouxe os babilônicos, cerca de 700 anos antes de Cristo, que invadiram o Reino do Sul, cercaram Jerusalém, arrasaram a cidade, mataram milhares de judeus e levaram o resto cativo para a Babilônia. E eles deveriam estar vendo isso,
Deveriam estar vendo isso, porque eles estavam quebrando a aliança de Deus, praticando idolatria, desobedecendo a Deus, e Deus mandou o profeta. O profeta disse: vocês têm que se arrepender. Mas eles já achavam que eram sábios. Então o profeta disse essas palavras aqui, eu quero ler para vocês, deixei marcadinho aqui. Continuarei, Deus falando através de Isaías, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio desse povo. Sim, farei uma obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá.